Qual que é a expectativa para esse jogo, veja, Pascoal? São 3 meses sem ver futebol aqui nosso, no Brasil. Mas se você levar em consideração a preparação dos dois, os dois foram que se melhor prepararam para essa volta do Campeonato Carioca, né? Se você pegar todos os retratos, tudo que foi falado a respeito, a gente já cansou de falar a respeito disso, as pessoas entendem que é assim, dessa forma, que o futebol tem que voltar dessa forma. Muita gente, eu acho que a grande maioria entende que não, mas há um entendimento que é assim por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, dos clubes de uma forma geral, mas isso vai ser retomado, ponto. Sendo retomado, o Flamengo tem uma larga vantagem em qualquer outra circunstância. Se estivesse no tempo normal, da bola rolando, sem pandemia e o jogo correndo, o Flamengo já seria favorito. O Flamengo está melhor treinado, está melhor avaliado, está melhor do que qualquer outro do futebol brasileiro dentro de uma condição normal. Imagina agora, ficou um bom tempo treinando, se preparando, vendo o que o treinador queria, as modificações que ele podia fazer, tanto no plano tático como no plano técnico. Para mim, o Flamengo é hiper favorito nessa partida. Não é um pouquinho favorito, é favoritaço. É assim um negócio fora do comum o favoritismo do Flamengo nessa partida contra o Bangu. Você pode argumentar muita coisa de não gostar, achar que não é a iniciativa correta, que o processo não foi bem feito, que as coisas não deveriam ser assim, mas elas são assim, né? Elas estão sendo assim. Então, sendo assim, o Flamengo, por estar melhor preparado, para mim é muito favorito na partida de hoje contra o Bangu. Não adianta agora a gente discutir volta ou não volta, porque hoje tem a estreia, nós temos que falar do jogo. Hoje tem Flamengo e Bangu. Ontem eu conversei com uma pessoa aí do Flamengo, falou que deve ir provavelmente 99,99, time completaço hoje. Então vamos ver aí a provável escalação do Flamengo para hoje. Flamengo e Bangu, 9 da noite, com portões fechados e sem televisão, né? Que o Flamengo não fez o acordo com a emissora que detém os direitos, então continuamos sem ver o Flamengo jogar hoje. Então, senhor Mário, o Flamengo hoje deve ir com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Se o Flamengo perder do Bangu hoje, é uma zebra do tamanho do mundo. Então, Benji. Não estamos mais em 1966, né, Benja? Quando Flamengo e Bangu fizeram a final do campeonato no Rio de Janeiro, campeonato carioca, e o Bangu ganhou de 3-0. Mas o jogo não acabou porque o Almir Pernambuquinho, que era completamente maluco, morreu assassinado num bar no Rio de Janeiro, ele jogava pelo Flamengo e falou: o quê? Esses caras não vão dar volta olímpica aqui no Maracanã de jeito nenhum. Arrumou uma confusão, quebrou um pau danado. E o Bangu foi campeão, lógico. Esse jogo foi em 66, eu me lembro muito bem, esse jogo passou ao vivo. E eu morava em Bauru nessa época. E eu assisti a partida pela televisão, na casa do meu avô Antônio, falecido, corintiano. E nós assistimos o jogo junto. E o Bangu tinha um time extraordinário, né? Outro dia a gente fez aqui, Beija, no expediente, o Bangu de todos os tempos, né? Entraram 3 jogadores daquele Bangu, né? O Birajara, o goleiro, o Félix, o Fidelis, o lateral direito, e acho que foi o Aladim que entrou também, não, Paulo Borges. Depois daquele campeonato lá, o Bangu acabou vendendo todo aquele time dele, né? O Paulo Borges, o Aladim e o Pedrinho foram pro Corinthians. O Cabralzinho, o técnico, também jogava naquele time, o Ladeira, que o Pascoal conhece tão bem, trabalhou com ele lá no Guarani também, fazia parte daquele time. Era um timaço, o Tito era o zagueiro, mas os tempos hoje são outros. O Flamengo, mesmo que não tivesse treinado até agora, o que treinou, tivesse voltado apenas uma semana, concordo com o Pascoal, ele é muito, muito favorito em relação ao Bangu. As diferenças, né, elas se acentuam à medida que o tempo passa e o futebol modificou muito no seu caráter, no seu perfil, né? Hoje em dia o futebol está muito endinheirado, né? Nunca o dinheiro fez tanta diferença como faz hoje. Antigamente não era assim. Havia um nível muito maior entre as equipes e você poderia ver um Bangu e Flamengo
naquela época, com muito mais equilíbrio do que hoje. Hoje o Flamengo é muito favorito, e o time do Flamengo é favorito não só para ganhar esse campeonato no Rio de Janeiro, mas é favorito para ganhar qualquer título que ele esteja disputando nessa temporada 2020. Benja. Eu também concordo com isso. Hoje talvez não deva ser tão fácil, são 3 meses parado, né? Por mais que o time do Flamengo é infinitamente superior, acredito eu, ao time do Bangu, acho que o Flamengo ganha. Acho que o Jesus hoje deve usar aquelas 5 alterações. Acho que ele deve usar. Olha aí, mano, vamos dar uma olhadinha no time do Bangu para hoje. Nós temos a escalação do time do Bangu. A gente vai colocar aí hoje Bangu e Flamengo, 9 da noite. Matheus Inácio, Juliano Michel, Rodrigo Lobão e Jason, Felipe Dias, Reiner, Juan Felipe, Josiel, Rocha e Jairinho. O técnico é o Eduardo Alax. Ô, Benja. Eu vou dizer um negócio pra você, mano. Oi? Fala. O lateral esquerdo é Jason. Como se fosse Jason em inglês. Jason. Só que ele foi batizado do jeito que você fala. Jason. Olha lá. Jason, né? Jason. Não, tá escrito, tem que... Não, mas Jason é Jasson. Sim. Esse é... Não tem Maicon. O Maicon, lateral da seleção. O Maicon é uma corruptela de Michael Jordan. Aí virou Maicon. Entendeu? O Maicon foi o nome que foi criado em cima de Michael. E esse Jason é isso aí também. Tem Jonathan. Então, mas tem que ler, Jason. É engraçado. Mano, mas tá aí, ó, com o Jason em campo. Se o Flamengo é favoritaço hoje. Benja, eu tô vendo aqui, cara, a escalação do Bangu, que jogou a última partida oficial deles aí contra o Botafogo. É praticamente o mesmo time que vai enfrentar o Flamengo, cara. É praticamente o mesmo time. O Bangu deve ter conseguido preservar o seu elenco, não deve ter perdido jogadores aí nessa pausa pra pandemia. Mas, enfim, cara, com relação a essa polêmica toda que tá acontecendo ainda com relação ao retorno do futebol carioca, enfim, eu acho que é importante a gente passar algumas informações também, mesmo quem concorde ou quem discorde, eu acho que a gente tem que colocar aqui o preto no branco também, Benja. Vamos lá. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela liberou o retorno dos treinamentos para os clubes aí da Série A do Campeonato Carioca no dia 26 de maio. Ou seja, até agora, pouco mais de 3 semanas, são 22 dias aí que os clubes eles puderam voltar a treinar. Eu respeito a decisão do Fluminense, eu respeito a decisão do Botafogo de não se sentirem confortáveis e não se sentirem à vontade para o retorno. É aquilo que a gente fala a respeito de como você vai lidar com essa pandemia. Em determinado momento, a gente vai ter que voltar a sair na rua, mesmo com o vírus aí, porque a vacina ainda não foi descoberta. E até a vacina, de fato, tá para o mundo inteiro, inclusive se vacinar, vai demorar um certo tempo. Então a gente também não pode ficar em quarentena 24 horas por dia até a descoberta da vacina, isso daí é fato. Os clubes eles têm cumprido protocolos rigorosos com relação à volta dos treinamentos. Voltar ao futebol agora pode ser uma atitude precipitada? Pode, porém, é aquilo que a gente estava falando ontem. Não cabe aos clubes, não cabe à FERJ também fazer o papel de justiça. O Sr. Manes outro dia um exemplo aí daquele moleque que quer comer chocolate, quer comer doce antes do almoço. Os clubes e a FERJ agem dessa forma, Benja. Mas é que tá, cabe à prefeitura, que deve ser o pai ou a mãe, falar, não vai voltar. Então, a partir do momento que existe uma liberação por parte da prefeitura para a retomada dos treinos, e na segunda-feira o prefeito apresentou um plano de flexibilização que valia a partir de ontem, na quarta, não tem por que criticar a FERJ, não tem por que criticar os clubes. Eu entendo, tudo bem, o Botafogo e o Fluminense não se sentiam à vontade para voltar a treinar, agora eles resolvem participar do Campeonato Carioca, porém, eles estão pedindo um prazo para que eles possam recondicionar o elenco, que não estava treinando até então. Eu acho que a decisão mais sensata quem deu foi o Campelo, nem cedendo tanto como o Botafogo e o Fluminense queriam, e nem sendo também aí tão
precoce, como a Ferdi estava determinando que fossem. Estica um pouco mais a estreia dos dois. Mas já que a prefeitura liberou, Benjamin, a retomada das atividades, aí no caso aí dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro, não cabe mais crítica aos clubes, não cabe mais crítica à Ferdi. A gente tem que partir para uma outra discussão. Se quiserem criticar agora, que critiquem o prefeito. Os clubes eles estão cumprindo uma determinação da justiça, da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, cara, sinceramente, eu pelo menos espero isso, que o prefeito do Rio de Janeiro não tenha cedido a pressões. Eu espero que ele esteja embasado com relação a critérios científicos, médicos, para poder ter liberado essa flexibilização. Então, a partir do momento que houve a flexibilização, já não tem mais nenhum tipo de contradição por parte da Ferdi ou por parte dos clubes, que se inicia o campeonato. É fazer o quê? Olha, eu vi o Flavinho concordando com você, que milagre. Mas já que você falou disso, os jogadores do Fluminense fizeram um protesto aí, emitiram uma nota. O mundo tá mudando, o Flavinho concordando com o Mano. Vamos dar uma olhada aí que os jogadores do Fluminense emitiram uma nota aí, um protesto. Não, olha aqui, ó. Nós, atletas do Fluminense Futebol Clube, manifestamos o nosso desacordo sobre a decisão oficial de retorno do Campeonato Carioca. Ainda vivemos em um cenário de muitas mortes diárias, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em outras regiões do país. Sendo assim, evidentemente, não nos sentimos confortáveis em colocar ainda mais vidas em risco. Nossa luta desde o início dessa situação é para que o futebol retorne em um momento oportuno. Como atletas de alto rendimento, precisamos também de tempo adequado para a preparação, já que o retorno aos gramados de maneira precipitada pode acarretar lesões em todos nós. Nunca na história do futebol mundial houve uma paralisação de tanto tempo. Deste modo, não existem explicações plausíveis para o retorno imediato do campeonato estadual. Nenhum outro campeonato tem seu retorno previsto para o mês de junho. Somente o do Rio de Janeiro, o que por si só demonstra um contrassenso, já que em cidades com taxas muito menores sequer voltaram a treinar. Por fim, reiteramos o nosso profissionalismo e respeito ao clube, que tem sido incansável na luta de preservar nossa saúde e de nossos funcionários. Mas deixamos claro que jogaremos sob protesto caso o Fluminense seja obrigado a jogar antes do tempo, no momento de maior dificuldade da humanidade nos últimos 100 anos. Aí, o Flavinho, é uma nota, né, que vários jogadores, eu não vi todos, mas eu vi o Fred, eu vi o Egídio, alguns outros jogadores do Fluminense postando nas redes sociais deles esse protesto aí. O Fluminense deixa bem claro que, tipo, vou jogar em respeito ao clube, mas não concordo.